Olá pessoal, esse vídeo eu vou dar continuidade aí ao conteúdo de eletrônica analógica aqui do canal, mostrando aí agora um segundo tipo de retificador, que é o retificador de onda completa. Nós vamos iniciar então o estudo dos retificadores de onda completa, começando com o retificador com derivação central. Nós vamos ver aí o nome, o porquê desse nome no decorrer aí desse vídeo. E num próximo conteúdo de eletrônica analógica eu vou mostrar também um outro retificador de onda completa muito utilizado, que é o retificador em ponte. Bom, relembrando, né, o conceito de circuitos retificadores, pessoal, um circuito retificador é aquele que, por meio de uma tensão de entrada e de uma corrente de entrada que é alternada, ou seja, que muda constantemente o seu valor e também o seu sentido ou sua polaridade, né? Dependendo se a gente estiver falando aí de tensão ou de corrente. Então, a partir de uma tensão ou corrente alternada, esse circuito então ele converte essa tensão e essa corrente alternada para uma tensão e, consequentemente, uma corrente contínuas. Ou seja, nós vamos ter uma polarização fixa para a tensão de saída nesse circuito e um sentido único para a corrente. É isso que significa nós termos então uma tensão e uma corrente que sejam contínuas. Muito embora o valor dessa tensão e dessa corrente de saída ela não seja um valor constante. A gente vai obter aqui no final das contas uma tensão pulsante. Nós explicamos isso aqui certa feita nos retificadores de meia onda. Só que agora no retificador de onda completa nós vamos ter essa característica. Nós não vamos ter um espaço entre um pulso e outro. Nós vamos ter pulsos dessa maneira que nós estamos vendo aí no gráfico. Tá? Um pulso seguido do outro. Né? Mas o retificador continua sendo um conversor CA-CC, como nós vimos lá no primeiro caso, nos retificadores de meia onda. Bom, então vamos ver como é que funciona esse retificador de onda completa. A primeira coisa que a gente precisa entender então é o funcionamento desse circuito. O circuito ele é composto basicamente, né, podemos visualizar aí pelo diagrama, pela fonte de entrada que é alternada, né, uma fonte de tensão CA, que gera aí uma corrente alternada. Esse componente aqui é o transformador, continua tendo a mesma função lá do outro circuito retificador, né? O transformador, para quem não se lembra, é aquele componente que transforma, né, como o próprio nome já diz, o valor da tensão e da corrente que aparece aqui, ó, de um enrolamento para o outro, lembrando aqui dos nomes do enrolamento primário e aqui o enrolamento secundário. Aqui nós vamos ter até mais de uma ligação, eu vou explicar isso aqui mais para frente, mas o transformador ele mantém essa tensão alternada de um enrolamento para o outro. Porém, nessa situação do retificador de meia onda e o de onda completa também, né, os dois, ele vai ter a mesma função. Ele vai reduzir o valor da amplitude do enrolamento primário para o secundário. Tá? Ou seja, no enrolamento secundário nós vamos ter uma amplitude menor. Porém, alternada ainda. Bom, nesse retificador nós temos um total de 2 diodos, né? Então nós temos esses 2 diodos, nós vamos ver que eles vão atuar de forma alternada, ou seja, enquanto um vai conduzir corrente, o outro vai bloquear corrente e vice-versa, né? Nenhum dos dois vai conduzir ou bloquear corrente ao mesmo tempo. E esses diodos então vão ser encarregados de converter essa tensão alternada para contínua na carga. Então a carga ela já vai receber essa tensão e essa corrente aí num único sentido, tá? Reparem, pessoal, que essa carga ela é ligada a um ponto do transformador, que é esse ponto aqui do meio, que é justamente o que nós chamamos de derivação central ou tape central do transformador, tá? E essa derivação central do transformador, ela divide essa tensão total do secundário pela metade. O que significa então que se essa tensão aqui, ó, desse ponto até esse aqui de baixo for uma tensão V2, tá? Então nós teríamos meio V2 desse ponto aqui de cima para a derivação central e meio V2 desse ponto de baixo para a derivação central. Ou seja, essa tensão é dividida em duas metades, tá bom?
E a carga, lembrando que ela é ligada a essa derivação central, tá? Isso vai ter um efeito aí também que nós vamos falar mais para frente. Muito bem, vamos ao funcionamento desse circuito. Então nós temos aí novamente o desenho desse mesmo circuito, a tensão da rede aqui. Como eu falei, metade da tensão do transformador desse ponto até a derivação central, né? Do ponto ligado ao diodo D1 até a derivação central, e a outra metade do transformador medida aqui do diodo D2 aqui, ó, até a derivação central também. V0 seria a tensão medida na carga, né? Uma carga resistiva aqui nesse caso que nós estamos analisando. E como a nossa tensão de entrada ela é alternada, pessoal, né? Aqui já seria a tensão total medida no secundário do transformador, a tensão total, tá, pessoal? Esse gráfico representa a tensão desse ponto até esse, né? Então nós vamos dividir a nossa análise em duas partes, duas etapas. A primeira etapa seria quando nós temos semiciclo positivo. Semiciclo positivo, pessoal, nós vamos ter então essa polarização para a tensão da rede e consequentemente para o transformador, né, para o rolamento secundário do transformador. Só lembrando aqui, pessoal, uma característica importante, essa derivação central geralmente ela é aterrada. Então, esse potencial aqui da derivação central ela tem um valor neutro, ela tem um valor igual a zero, beleza? O que significa então o seguinte, quando nós temos a tensão total aqui do transformador dessa maneira, então a tensão nesse ponto é mais positiva do que a derivação central e a derivação o potencial desse ponto aqui de baixo ela é mais negativa do que o potencial da derivação central, tá? Então, repetindo aí, esse ponto tem o potencial mais positivo do que a derivação central e esse ponto tem o potencial mais negativo do que a derivação central, que tem lá o seu potencial neutro, ou seja, aterrado. Tá bom? Só essa informação adicional aí. Muito bem, nessa situação o que vai acontecer, pessoal? Como nós temos o positivo dessa tensão ligado ao anodo do diodo D1 e o negativo dessa tensão ligado ao anodo do diodo D2, isso significa que o diodo D1 estará polarizado diretamente e o diodo D2 estará polarizado reversamente. Dessa maneira, o diodo D1 conduz e o diodo D2 bloqueia. O diodo D1 fica aqui similar a um curto-circuito, né? Aqui desprezando a queda de tensão na condução desse diodo, para ficar mais fácil a nossa análise. E o diodo D2 fica aberto, ele fica bloqueando então essa eventual corrente que passaria por ele. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma corrente que circula nesse sentido e o potencial positivo é levado através do diodo D1 a esse ponto aqui da minha carga. Tá certo? Então nós temos, repetindo, esse caminho para a corrente e o potencial positivo é levado para este lado da carga. Com isso, nós vamos ter aqui para a minha carga uma tensão igual, né, à parte positiva aqui do meu transformador. Só que aqui um detalhe, tá? O que chega na minha carga, a tensão que chega na minha carga, como esse positivo é o mesmo que esse, e o outro lado da carga está ligado à derivação central, então nós vamos ter o V0 igual a metade da tensão total do secundário do transformador. Então nós vamos ter o mesmo comportamento, porém essa amplitude ela equivale à metade da amplitude da tensão total que vem lá do secundário do transformador. Lembrando que esse gráfico em azul é a tensão total que vem lá do transformador, né? Como eu já disse. Esse gráfico aqui é a tensão da carga, tá bom? Nós vamos elucidar isso aqui um pouquinho mais para frente. Vamos lá então, vamos ver agora a segunda etapa desse funcionamento aí desse circuito. Agora analisando o semiciclo negativo. Bom, semiciclo negativo significa que a polaridade foi invertida. O negativo agora então está localizado aqui no anodo do diodo D1, enquanto o positivo agora está sendo aplicado sobre o diodo D2, né? Sobre o anodo do diodo D2. Nessa situação, o D2 é que está diretamente polarizado, ele é que vai conduzir então corrente, e o diodo D1 é que está reversamente polarizado, ou seja, ele vai bloquear corrente.
Nessa situação, nós vamos ter corrente agora então passando por esse caminho. Reparem que nós temos um caminho fechado aqui por baixo, né? Então a corrente agora circula nesse sentido. E esse positivo vem para este ponto. Repare que o positivo na carga, muito embora nós tenhamos trocado a polaridade aqui no secundário do transformador, o positivo na carga, ele fica sempre no mesmo ponto. Ele chega sempre no mesmo ponto, que é esse ponto aqui, tá? Só que ora ele vai vir através do diodo D1, ora ele vai vir através do diodo D2. Só que ele vem sempre para o mesmo ponto. Por que eu estou destacando isso, pessoal? Se ele vem sempre para o mesmo ponto, significa que a polaridade da tensão na carga ela não é trocada. O positivo ele sempre vai vir para o mesmo ponto. O que indica então que nós vamos ter uma outra voltinha positiva aqui, ó, aparecendo na tensão de saída. A tensão de saída não troca a sua polaridade, portanto ela não vai ter parte negativa. Ela só vai ter pulsos positivos, porque o potencial positivo da tensão na carga sempre chega no mesmo ponto, tá? Lembrando que a tensão da carga ela pega aqui o positivo e do outro lado é a derivação central, ou seja, o terra. Significa então que ela recebe novamente metade da tensão que vem lá do transformador, né? Da tensão total que vem lá do transformador. Beleza? Bom, então nós vamos ter aqui no final das contas o seguinte: tensão de entrada dessa maneira, alternada, tensão de saída contínua. Contínua no sentido de que nós temos sempre a mesma polarização para esta tensão que chega na minha carga, tá? Sempre a mesma polarização, positivo sempre chegando no mesmo ponto. Então, essa onda foi retificada, nós dizemos desta maneira, tá? Bom, para ser mais específico, como é que ficaria aqui as formas de onda, pessoal? Para um ciclo, né? Então, essa aqui seria a tensão total lá do secundário do transformador, eu estou chamando aqui de VS. Então, ela tem um determinado valor de tensão máxima. Lembrando que esse valor aqui é simétrico, né? Tem uma tensão máxima positiva, tem uma tensão máxima no sentido contrário, já que essa tensão é alternada. Esse segundo gráfico é a tensão que chega até a minha carga. Então, só pulsos positivos, como nós já vimos no funcionamento desse circuito. Mas reparem que a amplitude equivale à tensão máxima dividida por 2. O que é esse Vm aqui? Ó? É a tensão máxima do secundário do transformador. Ela é dividida por 2 porque a tensão que chega até a minha carga, ela vai do ponto de condução lá do meu diodo para a derivação central. Lembrando que a derivação central do transformador divide essa tensão pela metade. Por essa razão, o pico de tensão da minha carga equivale à metade do pico de tensão total que vem lá do secundário do transformador. Isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Muito bem. Aqui lembrando que nós estamos desprezando a condução do diodo, né? Se nós considerássemos a condução do diodo, nós teríamos Vm sobre 2 menos a queda do diodo, né? Geralmente é de 0,7. Bom, e esses dois últimos gráficos são as tensões do diodo D1 e do diodo D2. O diodo D1, ele conduz nesse primeiro semiciclo, né, no semiciclo positivo, portanto a tensão em cima dele é igual a zero se nós desprezarmos a queda de tensão, ou 0,7 se nós considerarmos a queda na condução desse diodo. Enquanto em cima do diodo D2, como ele está bloqueando corrente, pessoal, ele vai ter que suportar uma tensão, e essa tensão, essa sim, vai ser igual à tensão total que vem lá do transformador. Por essa razão, nós temos aqui um valor de pico, né, de amplitude que o diodo tem que suportar, equivalente ao mesmo valor de pico que sai lá do transformador, que seria o Vm. Nesse caso, então, a tensão não é dividida por 2, tá? O diodo ele tem que suportar a tensão máxima mesmo que sai lá do secundário do transformador. Bom, já nessa parte onde eu tenho aqui o semiciclo negativo lá do transformador, vamos lembrar que enquanto o D1 conduzia aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro trecho, e o D2 bloqueava, quando a minha tensão inverte de polaridade, né, a tensão do transformador, aí nós temos o D1 bloqueando e o D2 conduzindo, né? Então eles se alternam, enquanto um conduz, o outro bloqueia. Já que o D1 bloqueia nesse trecho,
Então ele que vai ter que suportar a tensão que vem do secundário do transformador, enquanto o diodo D2 conduz, ou seja, a tensão em cima dele é igual a zero ou 0,7 se nós considerarmos a queda de tensão na condução desse diodo. Tá certo? Ou seja, enquanto um bloqueia, o outro conduz, ele é um curto-circuito quando ele conduz, né, praticamente. Por isso que a tensão em cima dele é igual a zero. Tá? E isso vai então se repetindo à medida que nós temos novos ciclos. Muito bem. As expressões para esse circuito, né, de valor médio da tensão de saída seria essa daí, ó, Vp2, que seria a tensão máxima lá do secundário do transformador, menos 2 vezes Vγ, Vγ seria a queda de tensão lá no diodo, dividido por π. Caso nós consideremos o diodo real, pessoal, ou seja, caso nós consideremos essa queda de tensão aqui em cima do diodo, quando ele conduz, né? Essa queda geralmente vale 0,7 volts. Se nós não considerarmos esse valor de Vγ aí, né? Essa queda de tensão lá na condução do diodo, ou seja, se os diodos forem considerados como ideais, aí o valor da tensão de saída é calculado como Vp2 dividido por π, simplesmente. Vp2, lembrando, é a tensão máxima do secundário do transformador. A corrente média de saída, a corrente que aparece na carga, lembrando que ela também tem um único sentido lá na minha carga, né? Seria lá o valor dessa tensão média dividido pela resistência, lei de Ohm, né? E as especificações dos diodos, a corrente direta máxima, ou seja, quando o diodo está conduzindo, ele tem que suportar um valor de corrente. Isso aqui vai ser igual a metade da corrente que circula na carga. Isso aqui por uma única razão, né, pessoal? Porque enquanto a carga recebe corrente a todo momento, cada diodo vai conduzir em uma metade de ciclo, né? Enquanto o diodo D1 conduz no semiciclo positivo, o diodo D2 conduz no semiciclo negativo. Então, em relação à carga que recebe corrente a todo momento, o meu diodo ele só vai precisar aqui, ó, suportar metade da corrente média que chega até a minha carga, porque o diodo se a gente for olhar um diodo único, ele não conduz a todo momento, né? Ele conduz somente em metade de um ciclo. Cada diodo conduz em metade de um ciclo, tá? Enquanto o valor da minha tensão reversa máxima, que cada diodo deve suportar, essa sim deve ser maior ou igual a Vp2, ou seja, a tensão máxima que sai do secundário do transformador. Então é isso, pessoal. Essa seria a análise do retificador de onda completa com derivação central. No próximo vídeo envolvendo a eletrônica analógica, nós vamos analisar o retificador de onda completa em ponte. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.